sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Meus amados irmãos e irmãs, estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. Domingo que vem, próximo domingo, iremos celebrar Cristo Rei do Universo. E assim, daqui a 15 dias precisos, estaremos entrando no santo tempo do Advento, que nos prepara para o Natal do Senhor Jesus Cristo. Assim, a Santa Mãe Igreja nos convida, por meio da liturgia da palavra de hoje, a meditar no fim último do homem, no seu destino além da morte, aquilo que está reservado para nós. A meta final para onde Deus nos conduz faz nascer em nós a esperança e a coragem para enfrentar as adversidades e lutar pelo advento e o reino. O texto do Evangelho é uma parte famosa dos discursos escatológicos de Jesus, ou seja, aqueles discursos que tratam sobre a segunda vinda do Senhor, aquilo que se dará no reino de Deus, o juízo particular e o juízo universal. Nosso Senhor anuncia no Evangelho diversas desventuras. Ouvimos guerras, revoluções, terremotos, fome e pestes. Isso pode gerar em nós um sentimento de medo, de angústia, até mesmo olhar a realidade atual, ou seja, tivemos pandemia, guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então pode fazer, nossa, então está chegando, né? Jesus anunciou, então o fim último está próximo. E assim, nos escondendo de Deus por medo. Meus irmãos, a liturgia não quer nos amedrontar, pelo contrário, é um anúncio de paz, de paz. A palavra de Deus quer fortalecer nossa esperança em Deus e enfrentar os dramas da vida e da história. O Senhor lista coisas que ao longo da história humana sempre aconteceu e sempre irão acontecer. Então ele fala ao mesmo tempo sobre o céu, sobre aquilo que nos espera, para nos dar esperança e força para lutarmos diante dos desafios que são constantes na nossa vida e constantes diante da história humana. Ou seja, em cada tempo da história humana, devemos estar sempre preparados para a vinda do Senhor. E a esperança que devemos ter ainda hoje, apesar do que vemos dentro em nós, fora de nós. Apesar do que vemos dentro de nossas casas e fora de nossas casas, ter esperança. Assim, a Santa Igreja nos faz olhar a segunda vinda de Jesus, ou seja, o seu juízo universal. Quando o Senhor virá na sua segunda vinda, rodeado dos anjos e dos santos, agora em glória, onde nenhum ser humano poderá negar. De fato, é isso que a liturgia demonstra. Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender que o Senhor virá na sua segunda vinda também, mas talvez não na sua parousia, mas na hora de nossa morte, onde teremos o juízo particular com o Senhor, onde iremos dar contas do que fizemos e por aquilo que não fizemos. Ao mesmo tempo, dar contas dos talentos que recebemos de Deus, dos dons que recebemos de Deus, das graças que recebemos diariamente de Deus, e se frutificamos com ela ou jogamos como pérolas aos porcos. Dessa forma, no Evangelho, Jesus nos recorda que nossa existência é breve e fugaz. Aqueles que se encantavam com o aspecto majestoso do templo, os seus enfeites, as belezas, as ofertas, o Senhor recorda que tudo passa, tudo passa. Isso vale ainda hoje. Para a nossa casa bonita, arrumada, cheirosa, para o nosso carro do último ano, para o meu celular,
para o nosso dinheiro, para a nossa profissão, as pessoas às quais amamos, os projetos que temos, até a nossa própria vida. O Senhor repete mais uma vez: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E aqui um testemunho que eu faço: o padre, depois que tira férias, engorda, né? Porque vai para casa, tem chocolate. Até meu pai falava assim: eu gosto de ir nas primeiras missas suas, porque sempre tem coisa boa para comer. Então, mas o padre voltou das férias, acabou, voltou para a academia. Não por vaidade, mas por cuidar da saúde. Mas é engraçado que ao olhar as pessoas que estão lá, e você talvez recorde, até de você mesmo, muitas pessoas por vaidade se esforçam, dia após dia, de estarem lá, faça chuva ou faça sol, estão empenhadas em estar lá. Não que isso seja um problema, não. Mas é um esforço tremendo pelo corpo, que uma hora passará. E quando chega sexta-feira, começa a chover, um pinguinho d'água, a fila de confissão que é agendada, muitas pessoas faltam. Começa a ter alguma coisa, eu que me organizei a missa, dá aquela preguiça porque está frio, e me organizei de manhã, não vou. Ou seja, muitas pessoas se empenham por coisas que passam, por coisas que vem uma doença, vem uma tragédia e daqui a pouco se esvai. Agora, os bens eternos, até mesmo nós deixamos de lado. Não temos o mesmo empenho. Aqui o Senhor não deseja ser um desmancha-prazer, não, quando Ele fala isso. Não nos quer arrancar o gosto de viver, as coisas boas da vida, não. Deseja tão somente recordar que nossa vida deve ser vivida na perspectiva da eternidade, daquilo que é definitivo. O Senhor quer abrir o nosso olhar para os bens que trazemos como prioridades. Será que buscamos mais os bens desse mundo do que os bens eternos? O que tem sido a matéria da sua oração pessoal dentro de casa? São coisas financeiras que são lícitas de falar com o Senhor por causa de um desemprego, por causa de uma doença. É bom também falar com o Senhor. Mas será que é o mesmo empenho que nós fazemos de afastar os pecados que carregamos? Ou simplesmente falar para o Senhor: Senhor, eu quero ser santo. Será que trazemos isso forte na nossa vida de oração? Será que tenho voltado mais para Deus, que permanece, ou para os bens que passam? Nunca esqueçamos disso. Nossa vida caminha para esse momento final, o mais importante de nosso caminho existencial. Haverá sim um juízo de Deus, como ouvimos na primeira leitura. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Esse dia vindouro haverá de queimá-los. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Este juízo, portanto, pode significar vida ou morte, salvação ou condenação. O medo em relação à hora da morte, ou até mesmo na segunda vinda do Senhor, o Senhor virá, só acontece quando não estamos ancorados, unidos a Deus. Precisamos ter a serenidade que tiveram os santos, como São Domingos Sábios, e assim conta uma historinha em que um padre, enquanto havia aquelas crianças brincando, eu creio ser bolinha de gude naquela época, perguntou àquelas crianças: e se o Senhor aparecesse agora, na sua segunda vinda, o que você iria fazer? Uma criança disse: eu iria procurar um padre para me confessar. A outra diz: eu iria correr para minha família, abraçá-los e pedir desculpa por tudo que fiz de errado. E São Domingos Sábios, com a sabedoria que provém dos santos, dizia: eu continuaria brincando. Porque ele sabia que tudo que ele fazia estava diante de Deus. Ele se preparava diariamente, tinha Deus diante dos olhos, olhos fixos em Jesus. Então não temia a hora que o Senhor virá, porque ele estava a cada dia com Deus.
Diversos problemas nos perturbam. E nos perturbamos por tantas coisas, tantas coisas. E com pouco tempo de padre, ao vir no confessionário, muitas pessoas vêm angustiadas com a situação política do país. Padre, eu não sei o que fazer, fiz isso, fiz aquilo. Padre, eu não sei para onde vai a nossa fé. As pessoas vêm achando que nesse momento de nossa vida está tudo arruinado, como se a nossa fé cristã fosse abalada por tão pouco. E esquecemos que a igreja permanece firme, intacta, ao longo dos anos, e sofreu coisas piores. Cristãos foram perseguidos, homens e mulheres martirizados, caluniados, e a igreja sempre de pé. E aqui o padre não quer falar contra apontar os erros que são cometidos diante da sociedade. Não, e devemos fazer como cidadãos. Devemos também denunciar aquilo que é o mal no mundo. Devemos defender os valores evangélicos. Sim, devemos fazer isso, porque também estamos no mundo. Mas não devemos esquecer que não pertencemos a este mundo. Assim, precisamos entender que a igreja não caminha de mãos dadas com o mundo. Não anda. Não achemos que o mundo irá nos aceitar por sermos cristãos. Não achem que se você vai seguir o evangelho, a sua família ou até mesmo os seus amigos irão aceitar a seu jeito. Pelo contrário, se você é fiel e dá testemunho do evangelho, muitos irão te caluniar. Muitos irão te perseguir, e assim acontece com a igreja, porque se a cabeça da igreja, Cristo Jesus, foi perseguido, também o seu corpo será. E assim diz o catecismo da igreja: antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. É o que vivemos. Ter uma resposta do meu problema pontual, eu nego a verdade, relativizo a verdade. A igreja não entrará na glória do reino, senão através da última Páscoa, em que seguirá o Senhor na sua morte e ressurreição. O reino não se consumará, pois, por um triunfo histórico, segundo um processo ascendente, ou seja, o mundo caminhando para o bem, crescendo. Não, mas por uma vitória de Deus sobre o último desencadeador do mal, que fará descer do céu a sua esposa. Ou seja, a igreja será reduzida a poucos, mas é a fidelidade que define a igreja. Precisamos parar de perturbar o nosso coração com coisas passageiras. Precisamos buscar mais a Deus, precisamos amar mais a Deus e perseverar nesse caminho, mesmo que muitos não entendam. Precisamos confiar mais em Deus. Confiança, isso é fé. Precisamos ter a paz e a confiança dos santos. Fazer a oração que Santa Teresa d'Ávila fazia: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Só Deus basta. Só que isso não significa ficar de braços cruzados. Como disse São Paulo: ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Precisamos trabalhar para a nossa salvação. Precisamos trabalhar para estar mais unidos a Deus. Pais, trabalhem para levar os seus filhos a Deus. Filhos, se esforcem também, trabalhando para levar seus pais a Deus. Trabalhar para sermos de Deus. E como fazemos isso de maneira concreta? É trazendo Deus para a nossa vida, trazendo para o íntimo da nossa oração pessoal, diária. Não vai achando que basta a missa dominical. É lógico que a missa dominical e cada Santa Missa é algo esplêndido, é a maior oração da vida da igreja, sim, mas precisamos a cada dia estar com Deus.
na vida sacramental, Eucaristia e confissão. E algo que muitos cristãos esquecem: fazer o ordinário de forma extraordinária. Se aquela comunidade que São Paulo alertava, sabendo que o Senhor viria, falou: então não preciso fazer nada. Muitos falavam: o Senhor já vem, então para que se esforçar? E às vezes vivemos isso. Esquece que a nossa vida ordinária, o trabalho, as coisas, a vocação no dia a dia, na vida escondida, é um caminho de santificação. Se todos os atos e palavras de Cristo são salvíficos, esquecemos que 30 anos Cristo passou a vida escondida e 3 anos dedicou à vida pública para anunciar o reino, fazer as curas, os milagres. Mas 30 anos Cristo ficou escondido em Nazaré, e nós, a vida escondida diária, no seu cansaço com seu marido, na sua educação com os filhos, filhas, no seu trato com o seu marido, com sua esposa, faça bem por amor a Deus. O sacerdote que na oração pessoal dentro da casa paroquial, na intimidade com Deus. Você no seu trabalho, faça bem por aquele que está a chegar, que é Deus também. Você que estuda, estude da melhor maneira, porque um dia vão querer a sua sabedoria no trabalho. Isso também é oração, fazer por amor a Deus, porque sabemos que tudo que temos é dom de Deus. Mas o mais importante é não desistir de seguir a Deus, mesmo com nossas inconstâncias, mesmo com as dificuldades, mesmo com os nossos pecados. Precisamos dele para seguir, perseverar. Precisamos da intercessão dos santos para assim chegar à nossa meta, o céu. Precisamos do auxílio da Virgem Maria, para que, como ela, permanecermos de pé diante das nossas cruzes diárias, pois sabemos que não há outro caminho para a salvação, senão aquele que passa pela cruz. Por isso, alegremos-nos, enchemos nosso coração de esperança, porque a liturgia de hoje convida a olharmos para o alto, para termos força e coragem para caminhar, porque o Senhor diz: é permanecendo que ireis ganhar a vida.